O vídeo de hoje é um vídeo super especial porque eu recebo um convidado. Ele é médico formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Também pela mesma Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, possui o seu mestrado, o doutorado e também a sua especialização na área de neurologia. Atualmente é pesquisador das áreas de neurologia, imunologia e também de epidemiologia. Foi por mais de 10 anos professor de neurologia da Albert Einstein College of Medicine em Nova York, nos Estados Unidos. E atualmente é presidente de uma companhia da área de imunologia. Você deve tê-lo visto nos últimos dias por conta de um vídeo que ele fez falando sobre o Covid-19 e toda essa pandemia que nós estamos vivenciando. Esse vídeo correu muito nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, fazendo com que fosse replicado até mesmo pelo portal Brasil 247. Então esse vídeo é muito importante que você compartilhe, porque é um vídeo muito informativo, é um vídeo esclarecedor a respeito de várias dúvidas sobre essa pandemia que nós estamos vivendo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, porque essas entrevistas elas só são possíveis graças à sua inscrição e ao seu compartilhamento. Então compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ficar informadas nesse momento cheio de desinformação e nesse momento tão turbulento que nós estamos vivendo. E é com grande prazer que eu apresento o Dr. Marcelo Bigal como meu convidado hoje para uma entrevista. Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de tempo e por aceitar estar aqui conosco para essa entrevista. Muito obrigado. Prazer é todo meu, Leonardo. Agradeço a oportunidade de estar aqui e a oportunidade de ajudar as pessoas na medida do possível. Doutor, essa é podemos dizer assim, uma doença diferente, uma situação muito diferente, né? Nós estamos vivendo, parece que o mundo ele está diante de uma incerteza. Muitas pessoas falam que o maior medo do ser humano é falar em público. Eu já acho que o grande medo das pessoas é a incerteza, e é isso que nós estamos diante, né? Não sabemos o que vai acontecer depois de que toda essa situação passar. E nesse momento, no mundo conectado, a gente recebe informações de vários lugares, a gente recebe muita informação, seja na mídia, também no grupo de WhatsApp. Eu vejo que as pessoas elas não têm condições de processar tanta informação. Se nem o computador tem, se a gente abre muita janela do computador, se for Windows vai dar uma tela azul, imagina nós, seres humanos, que além de termos uma capacidade limitada de processamento de informação, ainda tem questões emocionais, questões sentimentais. Então nós temos visto muita informação sendo propagada e as pessoas estão entrando em pânico, muitas vezes é desnecessário, principalmente com informações falsas. Então o objetivo dessa conversa é justamente nós conseguirmos tirar essas dúvidas das pessoas. E uma dessas questões que acabou surgindo nessas fake news de internet é que esse vírus, o coronavírus, ele já existia há muito tempo, tem até um medicamento para animais, era uma vacina para cachorro. O que o senhor pode falar a respeito disso? Né? Porque o coronavírus ele já existia, mas agora ele acabou mudando. Né? Então, Leonardo, eu acho que assim, gostaria, antes de responder essa pergunta, abordar 3 pontos que você fez. Né? O ser humano tem um enorme medo da incerteza. A incerteza causa ansiedade. Não é? Existem estudos, nós sabemos, quer dizer, a incerteza é um profundo... o ser humano lida mal com a incerteza. Nós gostamos da segurança, nós gostamos da rotina. Claro que a epidemia traz incerteza. Não é? Porém, eu tenho afirmado em várias entrevistas, em várias colocações que eu falo, o mundo inteiro vive uma epidemia. Né? O Brasil vive 2. O Brasil vive a epidemia do coronavírus, do Covid-19, e a epidemia da desinformação e da desconstrução da pouca informação. Então, se você partir da sua premissa de que a incerteza gera ansiedade, como é que nós podemos reduzir a incerteza? Aprendendo o que pudermos aprender, informando-nos da maneira que for possível, para ter um pouco mais de entendimento de qual é o curso de uma epidemia. Olha, para isso você precisa de informações fidedignas. Quando existe a segunda epidemia que eu coloco aqui no Brasil, que é a epidemia que é uma epidemia que é um sintoma de uma epidemia maior. É assim, nós vivemos mundialmente, e no Brasil também, uma era de profundo desrespeito pela ciência. Todo mundo acha alguma coisa, todo mundo se vê no direito de ter uma opinião formada, e com isso, isso vale para tudo.
isso vale para a mudança climática, isso vale para a Terra ser redonda, isso vale para a questão de queimadas, isso vale para a questão... Então, existe hoje um grande desrespeito sobre a opinião científica. E o que isso faz, esse desrespeito pela opinião científica? Ele ideologiza o debate. Quer dizer, na verdade, quando você vai discutir uma questão como a mudança climática, ou como você vai discutir uma questão como a epidemia do coronavírus, já terminando esse preâmbulo, na verdade, os fatos deveriam gerar conclusões semelhantes por cientistas de qualquer ideologia, porque essa não é uma questão ideológica, não é? Mas, na verdade, hoje, eu até coloquei numa entrevista recente, gente, nós temos que entender que o vírus não é nem comunista, nem fascista. Né? Então, o primeiro passo para diminuir a ansiedade que nós temos quando vemos uma epidemia é nos informarmos. E para nos informarmos, então, temos que estar de ouvidos abertos, temos que realmente apreciar que algumas pessoas têm um estudo e têm algo a dizer e têm algo a contribuir. Muito bem. O coronavírus já existia. Sim, o coronavírus já existia. O Covid-19, ele faz parte de uma família de vírus chamada coronavírus. Né? O coronavírus, ele é um vírus prevalente, comum em espécies silvestres e que ocasionalmente causa epidemias de uma certa magnitude. Dessa vez, a epidemia foi por um tipo de coronavírus chamado Covid-19. Ele existe uma presença silvestre, ele não veio do nada, ele não veio de um laboratório chinês que tentou fazer uma guerra biotecnológica, ele veio de um contato humano, de uma transmissão silvestre, como é comum com a maior parte dos vírus, como é comum com a dengue, não é, que também tem uma transmissão silvestre. Então, sim, claro que o coronavírus já existia, o fato como família vai continuar existindo, e também nós temos que entender que só que dessa vez o Covid-19 associou-se a uma epidemia de certa monta ou de grande monta, uma epidemia que não tem paralelo muito recente, nós todos não vimos algo que fosse assim, com exceção da epidemia do HIV, não é? Mas que ela tem paralelo na história, como a gripe espanhola, como as epidemias que vieram na Idade Média e tudo mais. Eu só queria concluir que, portanto, essa epidemia que a gente vive do Covid, ela tem que ser tratada, entendida e abordada, não como se fosse a primeira vez que algo como isso acontece, e não por teorias conspiratórias, mas sim usando técnicas estabelecidas e aprendidas e testadas com outras epidemias. Essa fala do senhor é muito importante porque é um descrédito muito grande com a ciência e as pessoas acabam lidando muito com achismos. E um desses achismos é com relação a H1N1, né, a antiga gripe suína, que acabou sendo uma pandemia lá em 2009, lá no longínquo ano de 2009. E em 2009, né, nós tivemos uma situação, guardada as devidas proporções, semelhante. As escolas acabaram suspendendo as suas aulas, nós tivemos algumas dessas atividades que foram suspensas, mas nós não tivemos esse isolamento social, nós não tivemos essas políticas mais restritivas naquela época. Muitas pessoas acabam comparando a H1N1, que foi a experiência mais recente de algo parecido que nós tivemos na concepção de muitas pessoas, com a Covid-19. Qual que é a diferença? Não podemos falar também de termos virais, termos biológicos das doenças, mas quais são as diferenças da pandemia de H1N1 para a pandemia agora do Covid-19? A epidemia do Covid-19 ela é mais perigosa. Vamos voltar. Essa é uma pergunta boa. Boa. É uma pergunta que as pessoas se fazem muito propriamente. Porque isso vai gerar uma próxima pergunta é: por que nós temos que nos isolar agora e não tivemos que nos isolar naquela época? Sim, essa era uma pergunta que a gente ia fazer. Sim, eu vou aguardar minha resposta para essa coisa, mas assim, esse tipo de pergunta para mim são perguntas interessantes, são perguntas de pessoas que têm realmente a intenção de entender. Você tem que entender as epidemias qualquer epidemia, em 3 fatores, ok? 1, qual é a mortalidade? A mortalidade pode ser de 0 a 100. 2, qual é a transmissibilidade? Certo? Pode ser baixa, pode ser alta. 3, como é transmissível?
pelo ar, por mordida, por uma picada de inseto. Não é? Pegue, por exemplo, uma das doenças mais graves que existe, a raiva. A raiva transmitida por mordida de cachorro. Não é? Uma vez estabelecida, uma vez a doença estando estabelecida, passada a fase que se pode intervir com soro, a mortalidade é 100%. 100% de quem tiver raiva vai morrer. Mas a transmissibilidade é 0. Por isso que você não isola o paciente com raiva. Assim, não faz um isolamento social. Quem tem raiva não vai passar para outra pessoa. Certo? A não ser que morda. Né, que esteja naquela fase bastante alucinatória e que morda a pessoa. Mas, quer dizer, não se passa. Então, estou pegando um exemplo da raiva. Não é? A dengue ela tem uma transmissibilidade de 25. Um indivíduo, ao redor de 25. Uma pessoa com dengue é capaz de contaminar 25 outras pessoas. Mas ela não contamina diretamente, ela contamina através da picada do mosquito. Então, não tem sentido isolar. Tá? Então, entre as doenças que são transmitidas por contato interpessoal, então vamos excluir a dengue, vamos excluir a febre amarela, vamos excluir a raiva. Nós estamos falando da gripe suína, do sarampo. Entre as doenças que podem ser transmitidas por contato interpessoal, você vai avaliar esses dois dados, não é? Qual é a mortalidade e qual é a transmissibilidade. Então, eu estou olhando aqui um quadro do CDC, me desculpa por estar olhando abaixo, eu estou olhando para ver os dados exatamente como eles são. A gripe suína, a mortalidade dela é 0,2%. 2 em 1.000, certo? O Covid é 2,5%, mais ou menos. Podemos brigar se é 2, se é 3, 2,5%. Então, de 0,2 para 2,5%, nós estamos falando de 10 a 15 vezes mais mortal, o Covid. E o Covid, a transmissibilidade dele, ele é ao redor de 3,5%. Enquanto na gripe, na HN1, é ao redor de 0,2%. Então, você tem, no caso do HN1, uma doença que transmite menos e mata menos. No caso do coronavírus, você tem uma doença que transmite mais e mata mais. E não é que nós estamos falando transmite 10% a mais, transmite um pouquinho a mais. Nós estamos falando uma ordem de 10 vezes a magnitude. Então, nesse aspecto, mas agora vocês vejam, outra coisa, quando a epidemia ela tem uma transmissibilidade menor, como, por exemplo, nós vimos em outras epidemias do passado, fica mais fácil você restringir pequenos grupos de pessoas. Pequenos grupos de pessoas. Agora, quando você vê uma epidemia em que a transmissibilidade é bastante alta e a mortalidade é alta, né? Ela é alta, a mortalidade ela não é 60%, ela não é 70%, mas se nós pensarmos na mortalidade da gripe sazonal como 0,1%, na mortalidade da gripe H1N1 como 0,2%, a mortalidade do coronavírus como 3%, nós chegamos à conclusão que o potencial de dano para a saúde pública é muito maior. Então, desse ponto de vista, a H1N1 e a gripe e o coronavírus estão em outra ordem de magnitude. E só para eu concluir uma coisinha bem rapidinha, a gente não pode esquecer uma coisa, que eu tenho visto assim alguns comentários que são absolutamente desumanizados. A morte na casa do outro é estatística. A morte na nossa casa é óbito. Entendeu? Então, como? Esse comentário foi muito pertinente, que eu até li hoje na UOL, uma pessoa falando o seguinte: olha, quando a minha mãe morreu, a estatística foi de 100%, não é de 3, 4%, porque quando é na nossa família, como o senhor falou, ela é muito maior. Mas na hora que você está falando, eu fiquei com uma dúvida que seria interessante responder. Por que o Covid ele é mais letal, ele é mais mortal do que o H1N1? O que faz eles ter esse índice maior de mortalidade do que a gripe normal ou H1N1? Então, olha, vírus, eles variam na capacidade deles de infectar a célula, eles variam porque você veja o que é o vírus. O vírus, o vírus é um ser vivo.
É uma né? questão. É a questão que se coloca. Você veja, o que é o vírus? O vírus nada mais é que material genético, pode ser o DNA e o RNA, envolvido numa cápsula de proteína. Ele não é que nem uma bactéria, que é claramente um ser vivo, que se reproduz, que se desidrata, se for deixada numa situação comum, etc. Não é? Que precisa de nutrientes. O vírus não precisa de nada disso. O vírus tem um pedacinho de DNA ou de RNA dentro de uma cápsula de proteína. Isso faz ele durar, isso faz ele ficar assim, nesse estado, etc. E tal. Quando o vírus infecta uma célula, aquela cápsula de proteína deixa o material genético dele sair. Esse material genético, se for DNA, se incorpora no núcleo da célula. Se for RNA, ele vira DNA por uma enzima, se incorpora no núcleo da célula, e a célula, então, passa a ser programada a fazer novos vírus. Ela explode, estou falando bem simplisticamente, ela explode e esses novos vírus infectam outra célula. Nem todo vírus tem esse tropismo, nem todo vírus tem essa capacidade de gerar tanto vírus assim. Então, os vírus, nem todo vírus vai para a célula igualmente importante no organismo. Nem toda célula do sistema imune é tão importante na cascata de eventos. Então, é isso que vai determinar, por exemplo, se você pegar o coronavírus, nós falamos os números dele, mas veja, compare isso com o vírus da varíola, né? A varíola o vírus da varíola tem uma mortalidade de 30%, não de 3%, de 30%, e uma infecciosidade substancialmente maior do que o coronavírus. Então, cada vírus ele vai ter a sua... o coronavírus ele deve ser entendido, mas por que ele tem mais risco do que o H1N1? Mas tem menos do que o do sarampo, do que o da varíola, tem menos do que o de outros. No entanto, o coronavírus ele tem alguns aspectos interessantes, né? Ele tem um tropismo por algumas células do pulmão, ele vai entrando e se localiza em algumas células do pulmão, onde ele desencadeia uma profunda reação inflamatória. Essa reação inflamatória faz um acúmulo de água, que a gente chama de edema. Esse edema se acumula entre os pequenos alvéolos do pulmão, aqueles saquinhos de ar do pulmão, ele se acumula e a pessoa sofre um impedimento, uma síndrome respiratória aguda. Impedimento. Mas esse vírus, interessantemente, diferente de outros, responde muito mal a alguns tipos de anti-inflamatórios. Em outras situações como essa, a gente usa corticoide, a gente usa alguns anti-inflamatórios em alta dose. Nós já sabemos que o coronavírus ele tem uma resposta paradoxal, ele responde mal a isso. Então, é uma epidemia em que nós estamos nas fases iniciais de entender a genética do vírus, a biologia do vírus. Nós estamos na fase inicial de fazer os tratamentos para o vírus e nós estamos na fase inicial de fazer as vacinas. Tem 70 vacinas atualmente em teste para o coronavírus. Eu posso até te falar quando eu acho que isso vai acontecer. Mas, portanto, isso tudo dito, é que se torna tão importante entender o que podemos fazer até que essa nova onda de ciência nos informe sobre as terapias e sobre a vacina. Foi interessante, aproveitando o gancho dessa sua última fala, sobre o que nós podemos fazer. O senhor mora nos Estados Unidos, então os Estados Unidos hoje é o grande epicentro da pandemia, que o número de mortes altíssimo, o número de infectados também muito alto. E eu gostaria de saber, também é uma curiosidade de muitos inscritos, o que os Estados Unidos está fazendo para combater a pandemia, a disseminação do vírus, a propagação do contágio ali dentro ali do território. Porque a gente tem uma ideia, mas o senhor falando de alguém que mora, o senhor é residente nos Estados Unidos já há muitos anos. O que tem sido feito pelos Estados Unidos para conter o avanço do vírus? Pois é. Os Estados Unidos teve uma situação que é bastante parecida com a do Brasil, não é? E que, assim, a entender as lições dos Estados Unidos é algo que vale a pena. Olha, para te dar um número, hoje, nesse exato momento em que nos falamos, né? Segunda-feira, são 13h10 da tarde, meu horário, 4h10 do teu horário. Hoje, apenas morreram 1.010 pessoas nos Estados Unidos, já. E tiveram 17.429 casos novos. Ontem, morreram 1.500 pessoas e 27 mil casos novos. Ou seja, hoje estamos largamente a passos largos para suplantar o que foi ontem. A epidemia continua crescendo. Os Estados Unidos, num primeiro momento, o presidente Donald Trump
teve um discurso que vai te parecer familiar, né? Um discurso de que isso é uma gripezinha, um discurso de que a gripe comum mata mais gente do que essa gripe, um discurso de que a gente deveria continuar, algumas pessoas vão pegar, algumas pessoas vão morrer, mas isso vai ser uma questão menor. Então, esse discurso do Donald Trump largamente desmobilizou a preparação correta, porque os especialistas, os epidemiologistas, os virologistas alertavam desde o ano passado sobre o potencial dessa epidemia e os modelos matemáticos estavam prontos. Então, o que aconteceu? Ficou muito na dependência dos governadores, né? E a gente pode traçar paralelos em alguns governadores que implementaram algumas medidas que eu vou falar em resposta à tua pergunta, mas o que aconteceu foi que os Estados Unidos perderam um tempo absolutamente precioso. Isso tudo nós estamos falando dos Estados Unidos. Qualquer semelhança qualquer semelhança eu deixo para analogia do teu ouvinte, certo? Mas um tempo precioso foi perdido até que governadores bastante sensatos começaram a tomar as medidas na sua própria mão. Mas vamos voltar ao que foi feito. Os Estados Unidos, pior do que o Brasil, não tem um sistema público de saúde. Então, é a total ausência de um sistema público de saúde. Então, os Estados Unidos, ele não tem como fazer, além de não ter um sistema público de saúde, a administração norte-americana, há 2 anos atrás, ela tirou os recursos para a Agência Nacional de Controle de Catástrofes. Foi logo depois daquele furacão que afetou Porto Rico. A administração norte-americana ficou muito brava, que Porto Rico estava tirando vantagem, etc. e tal. Tirou o dinheiro. Ao tirar o dinheiro, tirou o dinheiro das epidemias também. Então, criou-se uma tempestade perfeita onde, 1, o governo negou a existência da epidemia. 2, as agências de controle de urgências estavam desmobilizadas, né? 3, como aí o debate se tornou ideologizado. 4, não há e não haviam máscaras, respiradores disponíveis, porque são feitos na China. Os Estados Unidos, como parte do processo de globalização da economia, os Estados Unidos não têm as indústrias e as fábricas necessárias para essa produção. Então, o controle da epidemia dos Estados Unidos ficou restrito basicamente a 1, isolamento social. Em alguns lugares, o isolamento social foi esplêndido. Eu posso comparar com você, escolas, etc. e tal. Isolamento social. Segundo, uma orientação bastante precisa de evitar-se aglomerações. Não tem um único lugar que você vá aqui que não tenha placas dizendo fique a 8 metros de distância, sabe? Só um certo número de pessoas. Então, eles levaram isso bastante a sério. Isolamento social, a distância interindividual e a política de orientação. Cubra seu rosto com pano, se você não tiver máscara, lave a sua mão e não toque o seu rosto. E veio, só que como, né, mais uma analogia para você, o presidente norte-americano, em vários momentos, desinformou, veio com a história da cloroquina, veio com a história de que a economia ia abrir para o tempo da Páscoa, e criou uma certa expectativa que, infelizmente, prolonga a epidemia. Mas o presidente Donald Trump, ele começou dessa forma, mas ele mudou a postura dele e agora defende... Radicalmente. Quais foram os indicadores, podemos dizer assim, os indicadores epidemiológicos que fizeram com que o Trump mudasse a posição dele? Olha, existe assim houve primeiro, os dados começaram a falar por si, né? Você pega, por exemplo, estou abrindo os dados de hoje. Você não pega o polo dos Estados Unidos como Nova York, teve até agora 10.056 mortes, é impossível ignorar. É impossível ignorar. Quando Nova York tem 10.056 mortes, Nova Jersey tem 2.443 mortes, você pega a epidemia, está pegando o centro do poder. É Nova York é onde está Wall Street, é Nova York onde está o jornal New York Times. Então, primeiro, fica impossível ignorar. Segundo,
eu quero crer que o Donald Trump, tendo acesso a essas informações, eu acho difícil a ideia de que eu acordo todo dia e falo assim, quem que eu vou machucar hoje? Eu acordo todo dia, quem que eu vou prejudicar hoje? Em determinado momento, a hora que o seu cientista lhe fala, olha, você vai ser responsável por 300 mil cadáveres, certo? Em determinado, a pessoa tem que ouvir. Terceiro, por ser ano eleitoral aqui nos Estados Unidos, houve uma analogia que a epidemia do coronavírus seria o Vietnã do Donald Trump, caso ele não tomasse as atitudes corretas. Então, você tem razão, é bom que você apontou isso, a razão de que ele, em determinado momento, mudou. E ele passou realmente e aí a analogia acaba com o Brasil, ele passou realmente a ser bastante construtivo. Um quarto ponto que eu lhe falo é que nos Estados Unidos, como no Brasil, demorou muito, e eu sei que você quer me perguntar sobre a Coreia mais para frente, demorou muito para começar a testar as pessoas, e ainda testa muito pouco, né? E isso forçou com que o isolamento fosse feito de uma maneira um pouco desorganizada. O senhor falou sobre as eleições desse ano, que poderia ser um novo Vietnã. A gente sabe que esse tipo de situação, esse tipo de pandemia ou conflito internacional, ele tem um poder muito grande de catapultar reputações de líderes, mas também tem um poder de derrubar, de destruir essas reputações. Houve algum componente eleitoral que influenciou Donald Trump no início da pandemia, na hora, podemos dizer, de modo geral, os Estados Unidos, na hora de tomarem as devidas medidas? Claro que esse ano tem, lembrando que estamos assistindo, esse ano nos Estados Unidos nós temos eleições presidenciais, no Brasil também é ano de eleição, mas são eleições municipais, não tem a mesma comparação de grandeza do que as eleições nacionais, eleições presidenciais. Mas, de qualquer forma, aqui no Brasil e também nos Estados Unidos nós vamos ter eleições. Houve algum tipo de influência do componente eleitoral nas decisões do presidente Donald Trump? Sim, não há dúvida que houve, não é? Mas fazendo uma digressão para depois avaliar isso. O oponente do Donald Trump pelo Partido Democrata, o Joe Biden, ele não difere muito do Donald Trump na maneira como ele encara o serviço público. O serviço público, me desculpe, não o serviço público, a saúde pública. Existiram dois candidatos que realmente propuseram um serviço público universal e gratuito. O Bernie Sanders e a Elizabeth Warren. Não é? Então, a epidemia do vírus acontece numa época em que o Bernie Sanders fazia realmente um grande apelo para a necessidade de um serviço público gratuito. Eu esperava, pessoalmente, que a epidemia iria mostrar ao americano a necessidade de um serviço público de saúde. Não parece ser esse o caso. Não foi isso que mudou o Donald Trump, porque nem o Joe Biden, o candidato democrata, encampou essa batalha. Para mim, o que mudou o Donald Trump foi que quando as mortes começam a acontecer em profusão, você pode falar que é uma gripinha, quando tem poucas pessoas sendo afetadas, e essas pessoas são bastante doentes, e essas pessoas são um pouco mais idosas, e essas pessoas tinham comorbidade. Quando você começa, no entanto, a falar vamos voltar para os dados de hoje, a falar de 2.000 mortes por dia, de 24 mil mortes, e as televisões começam a mostrar as covas, as televisões começam a mostrar os hospitais, a televisão começa a mostrar o sofrimento das famílias, muitas das pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo, são eleitores do Donald Trump. Elas votaram no Donald Trump. Então, o político tem esse instinto, ele vai ter que se adaptar, porque ele em determinado momento percebe que deixou de ser brincadeira, né? A partir de agora afeta a minha atividade política. Então, não foi a eleição em si que mudou a posição do Donald Trump, na minha opinião, foi o acúmulo de cadáveres, né? O isolamento hoje é a melhor opção que os Estados Unidos têm e o mundo tem para combater o coronavírus? O isolamento nos Estados Unidos foi feito errado. Na verdade, deixa eu temperar um pouquinho o que eu falei. Não fosse o isolamento nos Estados Unidos, nós não estaríamos falando de 23 mil mortes. Nós estaríamos falando entre 100 e 200 mil mortes. Isso é o que os modelos mostram. Então, o isolamento, ele foi efetivo. Ok?
Então, não há... Oi? É bom pontuar isso. Não, ele foi efetivo. Só que o isolamento, ele deve ser feito muito antes. Qual é o objetivo do isolamento? O objetivo do isolamento é ganhar tempo e salvar vidas, certo? Então, você veja, nós teremos uma vacina, certo? Existem 70 que estão sendo testadas. Nós devemos ter uma vacina para junho de 2021. Ok. Junho de 2021 tem vacina. Então, muito provavelmente, nesse momento, nós estaremos falando da erradicação da epidemia. Nós devemos ter medicamentos efetivos em setembro. Ok? Medicamentos efetivos em setembro, uma vacina em meados do ano que vem. Portanto, quando você começa a olhar dessa maneira, você percebe que o mundo não vai acabar. E que o que nós devemos fazer é, até que isso aconteça, salvar vidas. Não é? E nós salvamos vidas de duas maneiras. Primeiro, evitando contágio, até a vacina vir. Segundo, quando o contágio não é evitado, impedindo que o hospital se sobrecarregue. Que não tenha 100 pessoas para 10 leitos. Que não tenham 10 pessoas precisando de ventilador para 2. Então, o que você tenta fazer com o isolamento? São essas duas coisas. Você tenta diminuir substancialmente os novos infectados, para que, quando os infectados tenham um bom atendimento no hospital, e tenham uma chance melhor, e para que a curva da epidemia fique mais plana, setembro já tem remédio, março já tem vacina, e a vida continua. É esse o motivo do isolamento. E é isso que deve ser. Portanto, para o isolamento funcionar, e aí que é a parte crítica, ele tem que ser feito antes da epidemia atingir seu pico. Certo? Ele tem que ser feito no comecinho. No comecinho. Existem técnicas alternativas ao isolamento, nós vamos falar da Coreia. Ele tem que ser feito logo no comecinho. Por quê? Para você fazer isso efetivamente. Vamos dar o exemplo de 2 estados nos Estados Unidos que tiveram uma postura diferente. 2 estados igualmente populosos, os 2 estados economicamente mais importantes dos Estados Unidos. A Califórnia fez um isolamento que é considerado exemplar. Logo no começo, poucos casos, certo? Fechou escolas, fechou trabalho, fechou laboratório, assim, botou praias, as praias da Califórnia tinham faixas, você não pode, etc. O que aconteceu na Califórnia? A Califórnia teve 8 mortes hoje. 8 mortes hoje. 8 e 250 casos novos hoje. E até agora, 680 mortes. Ok? 8 mortes hoje, 250 casos. Pula para Nova York. Nova York demorou 3 semanas, a despeito de um governador exemplar, consciente, etc. Nova York é mais difícil, tem mais turista, tem mais avião chegando, tem Broadway, tem Times Square, certo? Você não tô criticando a dificuldade do cidadão, do governador. É o contexto da cidade. Mas eu estou atestando que Nova York começou 3 semanas depois, não é? E hoje nós temos um lockdown, um confinamento total em Nova York. Mas vamos ver a diferença do estado que começou cedinho e rápido, antes da epidemia, e o estado que já pegou a coisa esquentando. Eu te falei que na Califórnia morreram 8 hoje. Sim. Em Nova York morreram 671. Essa é uma diferença considerável. Em Nova York tiveram 251 casos novos hoje. Em Nova York tiveram 5.616. Califórnia. Califórnia, 251 casos novos. Nova York, 5.616. Então, você veja. Só que aí é que as pessoas, que o brasileiro não entende. Muitas vezes não entende. Mas olha o tanto que fizeram na Califórnia, olha o tantinho de caso que tem. Para que fizeram tudo isso? Mas só teve esse pouco caso porque fizeram. Se não tivessem feito, ia ser igual a Nova York. E se Nova York não tivesse feito, nós não estaríamos... Nova York fez tarde. Mas se Nova York não tivesse feito, nós não estaríamos tendo 671 mortes hoje. Nós estaríamos tendo 5.000. E nós não estaríamos tendo 5.000 casos hoje. Nós estaríamos tendo 25.000.
Então, na verdade, o isolamento, ele é feito com esse intuito. Achatar a curva, salvar a vida. O isolamento causa perda econômica, certo? O isolamento causa perda econômica, a perda econômica é grande, o desespero da população é grande. Portanto, é fácil para as pessoas virarem. Temos que soltar o isolamento, mas temos que soltar o isolamento para evitar a perda econômica. A perda econômica vai matar mais do que o isolamento. Não é verdade, porque não é um ou outro. Você tem que fazer o isolamento e, enquanto isso, dar auxílio econômico para as pessoas. Você não quer que elas vão trabalhar, você não quer que elas vão na escola, mas você não quer que elas morram de fome, certo? A Inglaterra paga 80% do salário do trabalhador para ele ficar em casa, certo? Os Estados Unidos já destinou 350 bilhões de dólares, ele destinou 2 trilhões e meio, mas 350 bilhões com mais 200 vindo agora, para que o pequeno negócio pague o seu funcionário. Então, a grande desinformação que se impõe na população brasileira é achar que o isolamento é a causa da vicissitude econômica. Sim, o isolamento causa vicissitude econômica, desde que nós não usemos os arsenais disponíveis para ajudá-las. Aqueles mesmos arsenais que impedem banco de falir, que impede a grande multinacional de falir, aquele mesmo arsenal tem que ser utilizado para que o cidadão não passe necessidade. Eu tenho dito, não se pode pedir que o cidadão troque sua saúde por um prato de comida. Entendeu? Muito cruel, né? Então, o governo, mas ele tem que ficar em casa. E nós temos que garantir os mecanismos para que isso aconteça. São esses os grandes exemplos. O Canadá, onde eu tenho a minha empresa, fez um isolamento magnífico. Por exemplo, você sabe, Montreal, essas cidades, elas são todas por ponte. As pontes estão fechadas. O Canadá, as pontes estão fechadas. Você pode sair para comprar suprimentos, mas você só pode comprar suprimentos num bloco de quarteirões perto de você para manter o comércio local ativo, certo? E o Canadá criou, pela web e por telefone, um sistema bastante rápido para aquele trabalhador que está em necessidade conseguir o auxílio financeiro imediatamente. Vamos ver o que aconteceu no Canadá? Você pega para o Canadá agora, que está fazendo esse trabalho exemplar, 50 mortes hoje. 50 mortes hoje, contra 1.200 dos Estados Unidos, 600 da Itália, 600 da França, 717 da Inglaterra. E aí tem a quarta parte, que é a grande crueldade que se estabelece no Brasil, que é a falta de teste, mas eu acho que a gente deveria discutir isso separadamente, né? Sim, o senhor falou num ponto interessante a respeito aqui do Brasil e das questões do isolamento. Um dos argumentos defendidos por aqueles que são contrários ao isolamento é que alguns países não fizeram isolamento, tiveram a sua atividade econômica mantida e supostamente tiveram bons índices. Um desses exemplos já caiu por terra, que foi o Japão. O Japão agora já está vendo a necessidade de se isolar, de fechar as suas fronteiras, de manter o distanciamento social, porque o número de casos no Japão está aumentando. Mas um outro país, que o senhor até mesmo comentou, que a gente até tinha combinado de falar sobre isso, é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem todo o seu contexto, é um país que faz apenas uma fronteira, tem todas essas questões, mas a Coreia do Sul, dizem aqui no Brasil que ela não fez o isolamento e continuou a sua vida normalmente, e os índices de mortalidade e contágio na Coreia do Sul são índices muito baixos. O que aconteceu na Coreia que difere? Por que o contexto coreano não pode ser utilizado no contexto brasileiro? Eu acho que é o mais importante. Olha, essa é uma outra questão que eu gosto muito. Porque quando você fala de isolamento social, e você me viu defendendo enfaticamente o isolamento social, né? O isolamento social não é a única alternativa. Existem outras alternativas. O isolamento social, ela é essa alternativa que foi a alternativa nossa, é a alternativa possível em muitos lugares. Mas vamos pegar então o caso da Coreia do Sul. Muito embora a Coreia do Sul só tenha uma fronteira, etc. e tal, ainda assim, ela é um país complexo, ela tem 50 milhões de habitantes, não é um país pequeno. Ela tem viagens da China, do Japão, da Ásia, um polo econômico fabuloso, magnífico. Então, é um país que, para todos os efeitos, é um país
de altíssima complexidade. A Coreia, ela abriu mão do isolamento social por se basear incrivelmente no número de testes. A Coreia começou a fazer testes, beirando os milhares de testes, muito antes de ter um caso documentado. Então você veja, existem curvas, se for na internet você vai ver, do número de testes por dia até o primeiro caso documentado. Então a Coreia começou a pegar todo mundo que vinha da China, todo mundo que tinha qualquer sintoma respiratório, teste. É gripe, não é corona, não é corona, não é corona, não é corona, não é corona. Até que achou corona. Naquele momento, o número de testes multiplicou por 10. O indivíduo identificado, foi identificado prematuramente, aí olha o que eles faziam. Eles faziam teste em todos os familiares, todos os amigos. Eles pegavam a informação de câmeras de rua, por onde esse indivíduo tinha andado, para não ter que confiar na memória do cidadão. A tua memória é falha. Você não lembra se você parou na banca de jornal. Certo? Aonde era possível pegar a câmera de rua, eles pegavam a câmera de rua. Eles faziam o cruzamento de dados com o cartão de crédito do cidadão e com o iPhone. Então, o New York Times eu tenho até aqui para você uma reportagem que fala assim, como a Coreia do Sul reduziu a curva. E eles citam esse exemplo que eu estou citando para vocês, a triangulação entre, bom, primeiro, testes a dar com pau, a triangulação da informação prestada pelo indivíduo, a câmera de rua, o seu cartão de crédito e o seu telefone. Com isso, eles tinham enorme segurança de que eles não estavam deixando ninguém para trás. Teste. Vai pegando, vai isolando. Então, eles fizeram um isolamento social, claro que sim, só que eles não fizeram um isolamento social indiscriminado, o isolamento social para o país. Eles fizeram um isolamento social fragmentado, mas com uma enorme precisão. Então, é claro que se o modelo da Coreia do Sul, se fosse usado ou for usado, por exemplo, é claro que se em determinado estado brasileiro, vamos pegar, por exemplo, o Espírito Santo, não sei quantos casos tem no Espírito Santo, mas vamos supor que a epidemia ainda está começando lá, se isso fosse possível de ser feito, você evita o isolamento social indiscriminado. Claro, difícil fazer isso no Brasil. Primeiro, não tem teste. Acabou, não tem como fazer porque não tem teste. Esse é um ponto que a gente vai tocar. Segundo, a tecnologia não é uma tecnologia avançada como a tecnologia coreana. Mas o ponto que você coloca é muito bom. A Coreia do Sul foi capaz de evitar o isolamento social amplo porque ela fez algo melhor, mais profundo, mais científico, mais bonito. Então, claro, evita-se, a economia não tem que sofrer tanto, etc. e tal. Não existe um remédio para a epidemia. Mas, na ausência de uma solução tão bela como a da Coreia, você faz aí o isolamento social, se possível, antes da epidemia ter o pico. Na ausência disso, você faz no pico. E depois você usa os testes para fazer a soltura relaxar seletivamente. Não é, vamos levar o vírus para passear. Não vai dar certo. Então, você que defende o isolamento da Coreia seja aplicado no Brasil, escute a fala do Dr. Marcelo, o aparato tecnológico necessário, informativo, para poder fazer essa estratégia coreana aqui no solo brasileiro. E lembre que aqui no Brasil, nós temos 48% dos lares brasileiros não possuem coleta de esgoto. Então, só aí você já consegue perceber o abismo que há entre as duas sociedades e as possibilidades de praticar essas duas estratégias de isolamento. É interessante porque... E posso só falar uma coisa que eu esqueci em relação à Coreia? Não esquece que a cultura coreana, como a cultura chinesa, usa máscara, né? Ela usa máscara, a máscara evita o contágio do outro, né? Então, quando você usa máscara, é quase um isolamento social seu para os outros. Os asiáticos, eles são mais distantes, até tem a cultura asiática, os japoneses, eles não se cumprimentam, eles abaixam, não tem contato, eles são mais distantes. Nós somos latinos, temos essa necessidade de tocar, de abraçar. Só um paralelo aqui interessante, no começo do e-commerce aqui no Brasil,
ele teve muita dificuldade para entrar, porque nós brasileiros nós precisamos tocar as coisas, a gente não consegue comprar só de ver, então a gente precisa ver, sentir, cheirar o produto. Então o e-commerce encontrou um certo problema para entrar no Brasil, por conta disso agora já está totalmente pulverizado aqui. Mas o senhor falou um ponto interessante a respeito dos exames, que a Coreia do Sul, além do todo aparato tecnológico, teve exames em massa. E aqui no Brasil, o vídeo que acabou fazendo muito sucesso, o seu vídeo fez muito sucesso aqui nas redes sociais, foi justamente falando dos exames. Aqui no Brasil nós fazemos pouquíssimos exames. E não por conta da coleta, porque nós temos uma coleta considerável, mas nós não temos tanta... Parece que nós não falta estrutura aqui no Brasil. O senhor tem uma ideia, doutor Marcelo? Não sei se o senhor ficou sabendo disso, mas o nosso HC aqui de Ribeirão, eu não sou médico, mas sou formado na Universidade de São Paulo, assim como o doutor Marcelo. O nosso HC conseguiu o credenciamento para fazer os exames do Covid há poucos dias, não faz muito tempo. O Instituto Adolfo Lutz, lá de São Paulo, ele está com dezenas de milhares de exames esperando na fila para serem feitos. Eles foram até atuados pelo CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, por conta da armazenagem irregular dessas amostras para fazer o exame. Mas não é por culpa, podemos dizer assim, não foi por desleixo deles, é porque a quantidade de exames é tão grande que eles não têm mais freezers para armazenar as amostras, então eles estão armazenando em geladeiras. E aí o CREMESP acabou atuando, acabou notificando o Adolfo Lutz de São Paulo. Esse é um problema porque nós não fazemos os exames, então nós não sabemos quem tem a doença, os casos são subnotificados, a gente tem esse problema estrutural aqui no Brasil. Eu queria que o senhor falasse a importância do exame para a identificação da doença. Então, mas eu acho que assim, olha, não existe como fazer uma política de vigilância epidemiológica correta, que exige, o que essa epidemia exige, sem saber quem tem a doença e sem saber quem não tem. Então, você veja, assim, primeiro, a falta do exame prejudica a população, prejudica o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, prejudica as pessoas que têm que lidar com a epidemia, mas ela prejudica, primeiro, e antes de mais nada, o gestor de política pública. Porque você não sabe sequer o que você está atacando. Você lembra, o coronavírus, ele pode causar a doença, então o indivíduo está cometido com doença, e o portador assintomático. O portador assintomático não tem doença. Ele não tá, ele é portador. Ele está transmitindo. Como é que você faz um controle de uma epidemia sem isolamento, sem ter o exame à mão? Mas eu gostaria de voltar a um ponto. Olha, o Brasil não tem... Eu tenho acompanhado o que o HC de Ribeirão Preto tem feito. O superintendente do HC, o doutor Pazin, ele é colega meu de turma. Inteligente. Inquestionavelmente inteligente e, imagino, inquestionavelmente bem intencionado. Mas a questão que eu quero falar para você, a pergunta que eu faço é o seguinte: por que nós não temos estrutura? Vamos pegar a América do Sul. O Brasil faz, de acordo com... E eu vou reconhecer que talvez o governo brasileiro esteja fazendo mais que isso e não esteja divulgando os dados. Mas nós temos que avaliar os dados divulgados existentes nas planilhas vigentes. O Brasil faz 296 testes por 1 milhão de habitantes. Certo? 296 por milhão. Por milhão. Desde o começo da epidemia, o Brasil fez 296 por milhão. A Venezuela não é rica, né? A Venezuela não tem tecnologia melhor que a gente, mas está fazendo 6.377 por milhão. Ah, mas a Venezuela está mentindo. O Chile está fazendo 4.448 por milhão. O Peru está fazendo 2.642 e o Uruguai está fazendo 2.526. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que não estamos conseguindo? Nós temos universidades melhores que todos esses países que nós citamos, um corpo técnico melhor que todos esses países que nós citamos, nós temos a capacidade econômica maior do que todos eles. Então, a primeira, eu acho que assim, essa questão de... Quando eu comparo a gente com os Estados Unidos ou com outros países, a pessoa fala, ah, mas a realidade é outra. Bom, nós continuamos entre as 10 maiores economias do mundo, e quando você compara a nossa realidade com... O Paraguai fez 476 testes por milhão. Então, todos os países aqui da América Latina, até agora, tem 2 países na América Latina com menos testes por milhão que o Brasil. É a Guiana e a Bolívia. Todos os demais, Argentina, Paraguai, Colômbia, Equador, Uruguai, Peru, Chile, Venezuela, todos têm mais testes do que o Brasil. Segundo, esse vídeo meu que você cita,
Eu gravei na quinta-feira, com dados da quinta-feira, né? Na quinta-feira, o Brasil tinha feito 62.985 testes. Ontem, então, não por milhão agora, todo. Todo, total, 62.000. E 900. Ontem, então vamos para o dia de ontem, 62.985. Então não foi feito nenhum teste de ontem para hoje. Quinta-feira, 62.985. Ou não estão entrando dado, que eu acho difícil, porque está agora com tudo isso, está gerando uma enorme repercussão. Vamos dar alguns outros países. Olha, você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Ontem, tinha feito, não 62 mil testes, 2.832.000 testes, ontem. Hoje, já fez 2.919.000. Os caras já fizeram só hoje mais do que o Brasil fez na epidemia inteira. Então, a questão que eu coloco é, claro, vamos fazer como a Coreia, vamos, cadê o teste? Segundo, a gente fica sabendo, então, primeiro, a pergunta que tem que se colocar é por que não tem teste? E outros países têm. Segundo, como é que podemos estar falando do isolamento social na ausência de teste? Porque quando vai chegar um momento em que o isolamento social tem que ser relaxado. Sim. Esse momento vai ser após o pico da crise. Então, se o pico da crise no Brasil acontecer em 3 semanas, poderíamos pensar num relaxamento do isolamento social em 6 semanas. Como vamos saber se não tem teste para saber quem está doente? E como vamos deixar? Como vamos controlar? Como vamos pegar os novos surtos antes de virar uma nova epidemia? Sem o teste. Então, na verdade, eu sei, é como fato, o número de pessoas competentes no Ministério da Saúde, na Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto, na Secretaria de Saúde de São Paulo. Eu só gostaria de entender o que está se fazendo para que essa situação seja revertida. E terceiro, na ausência de testes, e aí é que eu gostaria de ver o empreendedorismo. Na ausência de testes, vamos supor que nós vamos conseguir testes, mas vai demorar um tempão para conseguir o número de testes. Quem deve receber esse teste? Eu tenho visto que, por exemplo, tem algumas centenas e centenas de pessoas que morreram e estão aguardando o teste. É o melhor uso do teste? Eu sei que a família quer saber o diagnóstico, eu sei que a família gostaria de fechar esse capítulo da vida, eu sei disso. Mas o sangue está estocado. Isso pode esperar 2 ou 3 semanas a mais, e a gente usa um pouquinho de teste que tem para um outro intuito? E qual seria esse outro intuito? O paciente grave que está na UTI? Não deveríamos tratar o paciente grave que está na UTI como tendo Covid, até prova em contrário? Não precisa. Trata ele como Covid. E usa os testes para começar a fazer no assintomático, no familiar do cidadão que está no Covid, no familiar da pessoa que morreu e está esperando o atestado de óbito fechar. Então, eu acho que são 3 pontos. Eu tenho certeza que o que eu estou falando está sendo pensado por uma série de técnicos do Ministério da Saúde, da Prefeitura de Ribeirão Preto, do governo de São Paulo. Eu tenho certeza que eu não estou descobrindo a roda. Mas eu só gostaria de saber primeiro, por que não temos testes, temos menos testes que o vizinho? Qual é o bom, como faremos para ter testes? Tem que resolver esse problema. E qual é o melhor uso do pouco teste que tem, com o intuito de fazer uma saída correta da epidemia? Doutor, o senhor mencionou um ponto interessante, quando o senhor fala que existem famílias que estão esperando para saber se seus mortos, de fato, faleceram por conta do Covid. Então, pelo que o senhor está me dizendo, eu posso ter lá um paciente tendo um checklist de todos os sintomas do Covid, tendo falecido, mas sem o teste eu não posso cravar que ele faleceu, não posso colocar nos dados que ele faleceu em decorrência do Covid. Então, esses números de mortos, eles estão, no Brasil, estão bem subnotificados. Então, a gente pode estar falando uma quantidade muito maior de mortos. Não, os dados no Brasil estão absolutamente subnotificados, Você pega, por exemplo, como é que a gente faz? Imagina que não existisse teste para Covid. Imagina que, por exemplo, nós vivêssemos numa época... Como é que era feita a estatística da gripe espanhola? Quando na gripe espanhola não tinha teste. Ou da peste negra.
Quando na época da peste negra, não havia sequer o conhecimento de que existe germes. Então, a pergunta que eu lhe faço, como, na ausência de teste não se diagnostica? Não é? Na ausência de teste não se diagnostica, a gente realmente, quer dizer, na gripe espanhola, então todo mundo deveria ter tido 0, porque não existia um teste? Olha, na ausência de teste, você parte para o segundo, para o segundo melhor, o que é o melhor que você pode fazer na ausência de teste? Nós sabemos que o Covid causa uma síndrome respiratória importante, com edema de pulmão, certo? Na ausência de teste, é impossível diagnosticar portador assintomático. Então, esse a gente perdeu. Já não temos como ter um controle adequado da epidemia. Mas, é fato, e você pega as estatísticas, variam de estado para estado, muitos estados brasileiros, se você pegar um ano atrás, os hospitais, 3% da internação desses hospitais eram por quadro respiratório agudo com edema de pulmão. Certo? Certo. Por qualquer causa. Não era Covid, mas 3%. Então, vamos considerar que esses 3% é a base. Em determinado momento, 3% dos hospitais vão ter quadros graves. Aí você olha hoje. Tem hospitais que estão reportando 80%. Tem hospitais que estão reportando 70% de todas as internações dele por quadro respiratório agudo. Se essa informação for confiável, nós não estamos autorizados a dizer que essa diferença, muito provavelmente, é o Covid. Vamos agir como se fosse. Vamos estocar o sangue. Em alguns meses nós saberemos se era ou não, mas apenas por agir com a premissa de que é, nós já estamos agindo com segurança. Guarda e usamos o teste, não para constatar o óbvio, o ululante, mas para tentar impedir a nova transmissão. Então, eu sinto muita falta. Constatar que a gente está com pouco teste, todo mundo faz. Mas eu sinto muita falta de entender por quê, o que fazer e como usar. E eu te ofereci a minha ideia, não é? É como eu usaria. Talvez a minha ideia não seja melhor. Tem professores de virologia e epidemiologia que talvez façam. Marcelo, tua ideia faz sentido, mas os dados oferecem essa alternativa melhor. Beleza, vamos ouvir eles. Entendeu? Mas alguém vai ter que tomar essa iniciativa. Agora, doutor, conduzindo mais já para o final do nosso bate-papo, eu gostaria de conversar sobre outros tipos de tratamento. O senhor falou que nós temos 70 medicamentos, 70 vacinas que estão sendo testadas nesse momento. Quais são as expectativas clínicas para os medicamentos? Aí já fazendo gancho para a gente depois falar da cloroquina, que é o grande medicamento de destaque. Além da cloroquina, quais são os outros medicamentos? Eles são mais promissores, menos promissores? O que nós temos em vista? Então, vamos lá. Você pega, por exemplo, o Covid, ele é um vírus que tem semelhança com outros vírus. Existe uma série de indústrias farmacêuticas que têm enormes capacidades para fazer antivirais, incluindo antivirais para AIDS, para hepatite B, para hepatite C. Existe uma série de indústrias farmacêuticas com altíssima capacidade tecnológica e manufatureira para enveredar, e com talento, né, virologistas trabalhando para eles. Então, os medicamentos promissores são antivirais, não estou falando da vacina ainda, não estou falando da vacina. São antivirais de companhias como essas, uma companhia muito grande nessa área, que ela é notória na área de hepatites, é a Gilead, Gilead. Gilead. A Gilead está fazendo 2 estudos clínicos na China, começaram na China, e agora já tem amplitude mundial. Um tem 1.600 pacientes, e são pacientes todos graves. Outro tem 1.200 pacientes, e são pacientes não graves, moderados ou leves. Onde metade desses pacientes recebem o tratamento usual, ventilador, cloroquina se for o caso, metade deles recebe tratamento usual, a outra metade recebe tratamento usual mais um antiviral. Como esse, estudo grande, 1.600, 1.200 pessoas. Esses estudos leem agora, deve ler em abril. Certo? Então, o tratamento pode ser promissor. Não é? Outros estudos, é uma questão de tempo até algum desses antivirais ou medicamentos que controlam a replicação do vírus, questão de tempo até algum deles virar e dar resultado positivo.
Então, essa é a parte dos tratamentos. Os estudos estão em curso e são vários os estudos, e são bons, bem feitos, não tem eu acho, ele acha, são estudos que vão ser conclusivos para o bem ou para o mal. No caso das vacinas, as vacinas também são 70 vacinas diferentes que estão sendo testadas. Nesse ponto, eu gostaria de falar uma coisa para você. Eu sei que a população tem pressa. Eu sei que a população tem pressa. Mas medicamentos podem matar mais que o coronavírus. Então, qual que é o procedimento que você tem que fazer com essas vacinas? Essas vacinas você pega, não é tão fácil desenvolver uma vacina. Você pega e você vai fazer nas suas in vitro e em célula, você vai mostrar que aquele produto que você está desenvolvendo modula, confere resistência. Você vai rapidamente para os animais, você tenta conferir a resistência. Como o coronavírus afeta a gente diferente do que ele afeta os animais, você, nesse momento, você pelo menos está sabendo que você está no bom caminho. Aí você vai ter que fazer um estudo com voluntários sadios. Tem um estudo que está começando agora com 120 indivíduos, uma outra companhia farmacêutica. O que esse estudo vai ver? Vai começar com dose bem baixinha da vacina, vai ver se aquela vacina não causa uma úlcera no teu braço, vai ver se aquela vacina, se a úlcera não é definitiva, certo? Não é, vamos aumentando devagarzinho a dose, nesse ínterim você mede anticorpos, você vai vendo se tem boa questão de imunidade. Apenas aí, você vai então fazer um estudo com pessoas que podem ficar doentes, que também é complicado. Você teria que ter testes e identificar pessoas que não tiveram coronavírus, mas que têm grande chance de tê-lo. Quem são? Os médicos que testaram negativo, atendentes de supermercado, pessoas que lidam com policiais, pessoas que lidam com o público. Então você pega essas pessoas, eles vão ter que aceitar participar, tem chance de ter, mas não tiveram, você comprovou com o teste. Aí você vai fazer o teste e ver se você está protegendo eles do coronavírus. Então, as coisas têm que ter seu tempo, porque se você pegar e sair correndo e o teu medicamento mata 4% das pessoas, o teu medicamento mata mais que o coronavírus. Então é nesse sentido que eu te falo. Para março teremos vacina, março, abril. Para setembro, outubro teremos tratamento. E vamos não fazer besteira até lá, a questão não é o fim do mundo. Cloroquina, que é o que você pergunta. Faz sentido que alguns médicos estejam usando cloroquina? Faz sim. Certo? Veja bem, ninguém aqui, todo mundo gostaria de um tratamento efetivo. Porque, como eu falei para você, não tem vírus de direita ou de esquerda, nem remédio de direita ou de esquerda. A cloroquina é um medicamento efetivo para a malária. A cloroquina é efetiva para algumas formas de doenças imunológicas, como o lúpus, eritematoso sistêmico. É uma medicação que modula a resposta imunológica. E que, em alguns casos de virose, os médicos usam sim. Então, é absurdo que se tenha tentado ou se tente a cloroquina? Não, não é não. Ok? Vamos lá. No entanto, infelizmente, os estudos clínicos que foram feitos até agora mostraram que indivíduos que receberam a cloroquina não tiveram maior chance de sobrevida do que indivíduos que não receberam. Houve um estudo com pacientes leves na China, houve um estudo com pacientes graves na China. Mas o meu tio melhorou. Mas o fulano melhorou. Sim. Se você pegar, eu falei até no meu vídeo, se você pegar um monte de gente com coronavírus e der botox para eles, né, uma série deles vai sair do hospital e você vai falar, nossa, olha como o botox é bom. Entendeu? Então, você veja, vamos começar. Os estudos clínicos falharam em demonstrar o benefício da coronavírus. Hoje, o New York Times, no dia da nossa entrevista aqui, o New York Times publica que um estudo que estava sendo feito no Brasil, na Universidade da Amazônia, foi descontinuado hoje porque 11 pacientes recebendo cloroquina morreram. 11 pacientes recebendo cloroquina morreram hoje, porque se você for ver, a cloroquina ela tem um potencial cardiotóxico,
né? Ela causa arritmias, e pacientes com arritmia têm maior chance de ter problema com coronavírus. Ela causa problemas renais, ela pode causar hipoglicemia com quedas, e ela pode causar cegueira por retinopatia. Então, a cloroquina, ela não é um medicamento inócuo. Claro que se você me perguntar, doutor, mas se o senhor estivesse no hospital, o paciente está morrendo, e o senhor tivesse a cloroquina, o senhor usaria? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas, como eu usaria o Tamiflu? Como eu usaria os antivirais? Como eu usaria medicamento de AIDS? Entendeu? Então, o que eu quero dizer aos senhores é o seguinte. Nenhum estudo até agora mostrou a eficácia da cloroquina. A Suécia, que estava usando a cloroquina, descontinuou, não se usa mais. O estudo feito no Brasil hoje, 11 mortes. Os estudos feitos na China falharam. Portanto, a gente deveria desideologizar o debate, deixar isso nas mãos de quem está querendo fazer alguma coisa boa. E o médico que está na situação de necessidade vai fazer bom uso do seu julgamento e vai usar. E rogo que esses pacientes que recebam na maneira correta melhorem. Não tenho muito mais o que falar da cloroquina, a não ser que não tenho, não comprei, minha família não tem, pedi para que nenhum familiar meu tenha ou compre, e acho realmente irresponsável a ideia de utilizar um medicamento como esse indiscriminadamente, até que se tenha alguma prova a favor. Um hospital da França também suspendeu a utilização de cloroquina com seus pacientes por conta de efeitos colaterais. Agora chegamos no final do nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer muito a sua participação e, de modo bem breve, só aqui algumas perguntas do pessoal dos inscritos aqui do canal, que eu solicitei que eles enviassem perguntas, algumas delas que foram deixadas no vídeo que eu falei, eu solicitei as perguntas, eu já mais ou menos incorporei aqui no nosso bate-papo, mas existem 3 perguntas que eu achei bem interessantes e eu vou fazer aqui para o senhor para que a gente possa finalizar nosso bate-papo. O Alexandre, lá no meu Twitter, se você quiser também seguir, é @profileoficial. O Alexandre perguntou o seguinte: existe possibilidade de mutações do vírus o tornando mais perigoso? Existem, né? Os vírus mudam, os vírus mutam, os vírus mudam. Eu não sou virologista, mas você veja que já foram identificados 3 tipos distintos de vírus. Os pesquisadores, os virologistas da área, eles conseguem traçar a rota do vírus através do material genético do vírus. E eles, nesse momento que nós falamos, talvez já tenha evoluído, tenha mais que isso, mas no último momento que eu chequei, existiam 3 cepas do vírus. A primeira é o vírus silvestre, é o coronavírus que infecta os animais. A segunda, e a segunda se originou da primeira, é a versão do vírus que infectou a China. Foi predominantemente na China. E a terceira versão, que é a versão que infectou os italianos, é a versão dos italianos, é a versão mais comum no Brasil e nos Estados Unidos. Até agora, não houveram grandes diferenças de mortalidade. É claro, existe mortalidade maior em alguns países, a gente está tentando entender o porquê isso acontece. Mas até agora, tudo leva a crer que uma mesma vacina seria capaz de bloquear os 3 tipos de vírus, né? Vírus são mutagênicos. Você veja aí o vírus da gripe, por isso que a gente tem que tomar uma vacina por ano. Então, a possibilidade existe sim, mas nós estamos estudando tanto esse vírus e a sua biologia, que se isso se concretizar, a ciência vai estar muito melhor preparada para lidar com isso. Uma segunda pergunta, essa daqui eu vou precisar que o senhor traduza também um pouco os termos que o Tarso ele acabou utilizando, né? Porque eu não sou médico, eu estudo na área de saúde, a minha pesquisa é na área de saúde, na área de políticas públicas, também já estudei doença mental, mas aqui tem uns termos um pouco técnicos e eu gostaria que o senhor explicasse também para os inscritos. Foi a pergunta do Tarso, ele fala o seguinte: sou Tarso Gama, interno de medicina em Salvador, na Bahia. Gostaria de saber, doutor, se a Covid-19 já pode ser considerada uma doença mais hematológica, pois tem estudos que apontam que a afetação do pulmão seria secundária com SDRA atípica, inclusive, além de quadros de hipóxia precoce. SDRA
se eu entendi, bom, primeiro, obrigado pela questão, uma questão bastante técnica. O SDRA, ele é uma síndrome respiratória em inglês é Acute Respiratory Distress Syndrome. É uma síndrome de desconforto respiratório agudo. Síndrome de desconforto respiratório agudo. Olha, eu não acho, não, que pode ser considerada uma doença hematológica. Uma doença hematológica seria uma doença do sangue. No entanto, ela é uma doença de uma parte do sistema imunológico, eu acho que tem mais possibilidade. O sistema imunológico ele tem uma parte que é altamente mutável, nosso sistema imunológico. Ela muda muito de indivíduo para indivíduo, chama HLA. Essa parte, o HLA, ele confere a adaptabilidade ao sistema imunológico de uma maneira bastante grande, então ele muda bastante, o meu é diferente do teu, o teu é diferente do outro. E eu estava pesquisando em tempos recentes, houve uma epidemia de coronavírus com síndrome respiratória aguda, 10 anos atrás, na China e na Tailândia. Na Tailândia e na Filipinas. Não me lembro se o segundo país foi a Tailândia ou se foi a Filipinas. E houve uma enorme diferença da mortalidade entre a China e esse segundo país, muito embora as ações públicas foram semelhantes. E o pesquisador considerou, ele fez os estudos dele, que era a diferença do HLA que estava determinando a capacidade de conter o coronavírus. E como a população da Tailândia ou desse outro país era diferente da China, a mortalidade estava sendo diferente. Hoje está se falando muito disso para justificar a mortalidade mais alta da Itália, que o HLA dos italianos, que confere uma enorme resistência para uma série de coisas que nós não temos, conferiria suscetibilidade e maior capacidade de síndrome de estresse respiratório agudo, que foi o que o teu ouvinte perguntou. Você pode considerar, eu considero o HLA, essa parte da mutação, como uma clássica doença imunológica, não doença como uma clássica conteúdo imunológico. Então, eu tenho visto o coronavírus não como uma doença pneumológica ou como uma doença hematológica, mas sim como uma doença do sistema imune. Por fim, a última pergunta. Essa aqui foi uma pergunta interessante, porque fala sobre o coronavírus e o tabagismo. E várias pessoas também fizeram algumas perguntas a respeito do tabagismo, possivelmente vários fumantes. O Fábio Tribac, que fez essa pergunta, ele é tabagista, ele faz a seguinte pergunta: tabagismo e coronavírus. Sinto falta de informação para essa camada de pessoas. Fumo há mais de 20 anos e tenho rinite. Não tenho doenças pulmonares, mas sou fumante intenso. Isso me coloca no grupo de risco? Bom, não precisamos... acaba te colocando sim. E se eu parar de fumar agora, ajuda em relação à doença? Abraço. Ele até faz uma ressalva. Óbvio que parar de fumar sempre ajuda. Mas minha pergunta é buscando uma resposta bem técnica e efetiva, sem aquele papo de que se deve parar de fumar o quanto antes. Os fumantes já sabem disso. Então, basicamente, pelo que eu entendi, ele quer saber se ele parar de fumar agora, ele tem uma resistência maior à doença, ou, na verdade, não faz tanta diferença, seria um bom hábito para ele o resto da vida, mas não tão efetivo agora no período da contaminação. Olha, aí eu vou fazer uma resposta que é uma resposta que tem um pouco do que eu acho, né? Eu não tenho um estudo para comprovar isso, mas na minha opinião faz sentido. Sim, você deveria parar. Porque, ou, se não for possível parar, fumar o menos possível, certo? E certamente, se isso não for possível, não fumar em público. Por quê? Já foi demonstrado que tanto para o tabaco como para a maconha, para o cannabis, né? O ato inalatório, então o ato inalatório do tabaco ou do cannabis, imagino que outras situações seria semelhante, o ato inalatório e o calor que vem desse ato inalatório facilita a adesividade do vírus. Facilita. Então, o vírus, que eu não sei lhe dizer por quanto tempo, se é 30 minutos, se é 15 minutos, se é 1 hora, o estudo não mostrou isso, mas o calor que vem com a fumaça, com o ato de inalar, e a resposta pulmonar alveolar às substâncias químicas que são existentes no cigarro e na maconha, deixam transitoriamente a adesividade viral facilitada. Então, se nós considerarmos isso real, e parece que foi feito um estudo, faz sentido
o que eu estou te falando. Ou seja, se puder parar, você está diminuindo a adesividade, se isso for real. Se você não conseguir parar, vai sofrer, está já em isolamento, vai ficar mais triste, não é uma coisa que você queira fazer agora, eu lhe recomendaria fumar o menos possível, fumar em casa em isolamento, que pelo menos quando você estiver na rua, você está, pelo menos, usando algo que faz sentido a seu favor. Ok? Certo. Doutor, eu gostaria muito de agradecer ao tempo, a disponibilidade para esse nosso bate-papo. Nós acabamos estourando bem o tempo, o dia prometido algo em torno de 30, 40 minutos, mas a conversa foi tão enriquecedora de todas essas falas a respeito do Covid, do coronavírus que eu ouvi até o momento. A sua fala foi a mais completa, foi a mais esclarecedora, passando vários pontos a respeito do isolamento, do medicamento, até mesmo de questões políticas, esclarecendo vários pontos que a população do nosso país, aqui no Brasil, tem muitas dúvidas por conta de tudo aquilo que a gente falou no começo, da enorme desinformação. Tenho certeza que esse vídeo, as pessoas que porventura venham ver essa entrevista, elas vão estar mais esclarecidas, vão estar mais seguras. Claro que o medo ainda vai persistir, mas vamos estar menos com sentimento de insegurança a respeito para enfrentar essa pandemia. Então, muito obrigado a sua participação, muito obrigado ao seu tempo, a sua disponibilidade, as suas respostas, e o conhecimento transmitido aqui conosco, porque, como eu falei, do meu ponto de vista, vendo todas, e eu vi bastante a respeito desse assunto, essa foi a fala mais completa e esclarecedora nesse momento, até o momento, a respeito do Covid-19, de toda essa pandemia que nós estamos vivenciando. Então, doutor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e agradeço muito o seu tempo. Muito obrigado, olha, eu que agradeço, foi um prazer, eu adorei a conversa, as perguntas, a qualidade das perguntas. Eu só queria deixar um recadinho final. Todos nós temos a nossa ideologia. Eu tenho a minha, você tem a sua, pessoas de direita, pessoas de esquerda. Nós precisamos desideologizar a discussão. A discussão tem que ser técnica. Eu vi pessoas que eu profundamente discordo da ideologia política delas, com posturas absolutamente sensatas, coerentes e corretas, e vice-versa. Então, a minha recomendação é, vamos agir com seriedade, vamos ter a responsabilidade de não propagar besteira, WhatsApp, fake news, vamos deixar a ciência falar. Essa nós vamos ter que aguentar um ano, não em isolamento social, um ano até que a vacina venha e tudo mais. E nesse sentido, eu acho que distender um pouco os ânimos e confiar um pouco mais na ciência vai ser salutar para todos nós. Muito obrigado, Leonardo, parabéns pelo teu canal e boa sorte para você, viu? Muito obrigado, doutor. Eu gostaria de dizer que se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, é muito importante, porque esse conteúdo, esse tipo de entrevista, só é possível com a sua inscrição. Compartilhe esse vídeo, é muito importante que você compartilhe esse vídeo. Esse é o vídeo, vamos dizer assim, mais informativo que eu trouxe aqui para o canal. Então, esse vídeo, de fato, pode salvar muitas vidas das pessoas que ainda estão em dúvida, das pessoas que estão questionando as boas práticas da comunidade internacional. Enfim, eu precisaria agradecer a Luísa, sua filha, doutor, porque foi ela que intermediou essa nossa conversa. Então, Luísa, muito obrigado. Ela vai ficar feliz, ela faz graduação em epidemiologia, então ela está acompanhando isso com muita atenção. Que bom. Boa sorte para ela, doutor. Muito obrigado. Boa sorte para o senhor aí nos Estados Unidos, no centro do foco da pandemia. E você que está nos assistindo nesse momento, se inscreva no canal, ative as notificações e previna-se que essa é a melhor forma que a gente vai ter para combater esse vírus.